situação, né? Ele encostava no rostinho isso. Então, eu conhecia isso desde a barriga da Aline, né? Quando ele estava na barriga do Aline, na barriga do papai César. Eu fiquei sabendo, eu vi o Face, eu vi o bebezinho dela, antes de nascer na barriga dela. Eu vi, porque de vez em quando os espíritos me mostram uma espécie de ultrassonografia. Eles mostram o bebê dentro do útero, na placenta. E o da Isabela eu vi. Aí eu falei, que bom que tá bem. Eu estava na Itália, uma amiga me telefonou, é caro, um telefonema para o exterior, aflita, porque o bebezinho parecia atravessado e ela estava com medo. E já estava há algumas horas no trabalho de parto. Não estava entrando no trabalho de parto, mas ela já estava sentindo a possibilidade. E aí, quando eu olhei, vermelhinho a imagem, né? E a Bianquinha, o nome da filha dela é Brenda, né? A Brendinha, ela estava se virando para ajeitar, para nascer. Aí eu olhei para a Brenda e aí uma vez me falou assim, ela está se ajeitando, está tudo bem. Aí eu falei para a mãe, ela está tudo bem, ela está mexendo, ela está se ajeitando para entrar no encaixe certinho, que você vai ter parto normal. Aí ela chorou, falou, ó, tem que desligar o telefone, senão vai ficar muito caro para você. Né? Porque é caro aqui para lá. Mas uma vinda para cá, o querido Júlio César Grande Ribeiro, um amigo muito querido, eu até trouxe um jornal, eu deixei com o pessoal da casa para reproduzir um artigo que eu escrevi sobre os heróis, os verdadeiros heróis do Espírito Santo. Mas lá tem uma parte que é um herói que não é só capixaba, ele é meio fluminense, meio campista, ele gosta de dizer. Então, eles colocam na ordem aqui certinho. Então, como ele me disse assim, a unificação se faz com a união. A união se faz com desinteresse pessoal. Parabéns aos trabalhadores do Lar Débora e aos trabalhadores do GECOM. É um exemplo de unificação para o movimento espírita de Campos, para nós capixabas e para o movimento espírita brasileiro. É assim que funciona. Uma casa deve estar de mãos dadas com a outra. O que a gente tem de sobra, que é espaço, conforto, deve obedecer ao outro que ainda está construindo. Vocês do Lar Débora estão ensinando o pessoal do GECOL. O dia que o GECOL tiver um espaço bonito, pronto, como esse aqui, vão fazer a mesma coisa com outra casa nascente. É a corrente do bem. Então, o Júlio pediu para eu dar esse recado para vocês. Dizer que ele ama de paixão o pessoal. Eu não posso deixar de dar recado agora. Até porque muitas das falas aqui são dele. Ele me ajuda muito quando ele fala. Quando eu recebo convite de Campos, aí eu já sei que eu vou ter, no mínimo, a presença do amigo Júlio. Que eu não conheci pessoalmente. Diferente de vocês que conheceram pessoalmente, eu não conhecia ele encarnado. Conheci depois de desencarnar. E é um encanto. Julinho é um encanto. Como lá no nosso estado, ele trabalhou muito. E ninguém consegue agradar a 100%, nem Jesus conseguiu. A gente tem que aprender isso, que a gente consegue agradar todo mundo. O Chico Xavier não conseguiu agradar todo mundo. Até hoje tem gente que ainda fala mal do Chico Xavier. É um absurdo, mas a pessoa faz parte da pequenez humana. Então, uma vez uma pessoa foi falar mal do Julinho para mim. Você conheceu o Julinho encarnado? Não, eu respondi. Pois é. Aí ele começou, quando ele falou 3 palavras, eu li, eu percebi a mente doentia dele, disse, para por ele. Eu disse, por quê? Eu disse que eu não posso falar mal de amigo meu. Aí ele disse, não, sempre que você não conheci,
Eu disse que eu não conheci encarnado, mas ele é um amigo. Então eu não gosto de falar mal dos meus amigos. Eu não vou nem fazer ouvido de mercador. Porque às vezes a gente faz ouvido de mercador. A gente ouve, né? E fica quieto, porque a gente não quer falar mal da pessoa que é amiga. Mas a mensagem de Emmanuel diz que ouvir a maledicência é emprestar o ouvido ao desequilíbrio. Depois que eu li isso, foi a lição de hoje, a preparatória. Depois que eu conheci a importância do verbo, eu nunca mais me permiti. O César é meu amigo. Se alguém falar mal do César, eu não deixo a pessoa continuar. Não fala não, que é meu amigo. Se você continuar, eu vou falar para ele. E não vai ser fofoca, porque eu estou te avisando. Aí a pessoa fala. Eu não sou obrigado a ouvir. Fala mal do outro, me machuca. Amigo é um tesouro. Amigo é um tesouro. O Chico Xavier, ele dizia que os inimigos são benfeitores, porque nos apontam os erros que precisamos corrigir. Mas os amigos são tesouros. Ah, como é bom deitar a cabeça no ombro de um amigo. Poder falar sem ser julgado. Poder falar de si. Como é bom. Chico amava tantos amigos que ele escrevia carta para os amigos e entregava em mãos. Não é mandava por correio, não. Um trabalhador da casa da prece, a cuidadora dele, ele escrevia, eu escrevi uma carta para você. Como é gostoso ler uma carta. É diferente de ler um e-mail. O e-mail é uma carta virtual, mas a carta é diferente, porque tem a energia do escritor. Ele pegou na caneta, então a tinta da caneta, ou grafite do lápis, está impregnado de ectoplasma de quem escreveu. E é ectoplasma por amor. Então, quando você lê, você recebe o impacto desse amor. Pena que a gente não usa mais os correios. Devíamos escrever cartas às pessoas. Então, amigo é algo especial na vida da gente. E Julinho é uma pergunta que... Bom, vamos lá. Essa história do óculos é complicado. Tira, coloca. Eu não vejo de longe, mas para perto tem que tirar o óculos. É engraçado quando eu não estou de óculos, a pessoa passa de longe e fala: oi, Aloysio. Aí eu vejo lá atrás, mas eu só vejo o fundo, só vejo aquela bolinha redonda que é o rosto. Digo, oi! Aí a minha esposa pergunta: quem é? Eu digo, não sei, não estou vendo não. Aí alguns já sabem, né? Um dia desse tinha um grupo de uma caravana, eu falei do Rio de Janeiro, foi uma caravana inteira de Santos Dumont. Andaram 300 quilômetros para me assistir. Aí falaram: Luiz, oi! Aí eu disse: oi, tudo bem? Tudo bem. Aí eu pensei: eu não sei o que é, tá longe. Aí eles chegaram perto da gente, aqui perto, a gente sabe que você não vê de longe. Vamos lá. O Senhor disse que quando estamos tristes, é porque estamos em contato com o mundo espiritual. Quando estamos alegres, será que estamos em contato com o mundo espiritual também? Há momentos que estou tomada de uma alegria muito grande, sem motivo especial. Esse tipo de alegria é raro, para ficar bem claro. É raro. Uma prece. Quando ficamos alegres assim, nós choramos. Existe alegria com o mundo espiritual também. Quando eu digo que quando estamos tristes, nós estamos em contato com o mundo espiritual, eu me refiro ao mundo espiritual íntimo. Claro que quando o Dr. Bezerra se aproxima, ele me alegra. Eu vou chorar de alegria. Tem aqueles momentos que a gente tem vontade de ficar quietinho, sem mexer um músculo do corpo, por causa da vibração que a gente está sentindo. É o mundo espiritual. Mas o que eu digo da tristeza é o mundo espiritual íntimo. É preciso a tristeza para nós nos desligarmos do mundo exterior. Porque na alegria a gente se liga ao mundo exterior. A alegria, em geral, é um instrumento de
de exteriorização. Até quando é espírito. Veja, é o perispírito, eu percebo a presença perispiritual do benfeitor. Então é externo, mesmo quando é espiritual. A tristeza é um mecanismo interno. Quando eu falo de tristeza associada à espiritualidade, eu me refiro à minha espiritualidade, à própria espiritualidade. Narciso morreu seco, não é porque ele teve contato com a imagem dele, mas com o reflexo do que ele acha que é a imagem dele. Foi quando ele olhou para o lado, não foi quando ele olhou para si mesmo. Porque quando a gente olha no espelho, a gente não se vê. Até porque o espelho projeta a nossa imagem de cabeça para baixo. Sabe disso? O espelho projeta a gente de cabeça para baixo. O nosso nervo óptico dá um trabalho danado, ele inverte para a gente se ver de pé. Embora olhar para o espelho é um bom treino para olhar para si mesmo. Parar de se olhar para o espelho é um bom mecanismo de treinamento, mas ainda não é o ponto final. Sua palestra tocou fundo do coração, me ajudou a tirar de lá sentimentos que me perturbam, como sinto sempre uma saudade que não sei a causa. Isso me incomoda. Dá para explicar? Exatamente. É quando nós entramos em contato com o mundo espiritual. Nós morremos toda noite. Tem gente que morre de medo da morte. É engraçado, tem espírita que tem medo de espírito. Vocês acreditam isso? Eu acompanhei da nossa casa que ela é da reunião mediúnica, ela é doutrinadora e ela tem medo de espírito. Eu entendo isso. Na hora de sair da casa espírita, ela fala: peraí, não me deixa sozinha, não. Achando que é só na casa espírita que tem espírito. Não é só na casa espírita, né? Mas a povo tem um medo no centro. O pessoal lá da federação, o Julinho, uma ocasião, ele trabalhava na Federação Espírita, com jovens, ele era muito empolgado com a juventude. E ele passava horas preparando teatro, preparando as roupas que as personagens iam usar. Então, a pessoa, ele estava lá concentrado, trabalhando, ele e a equipe de jovem no último andar. O pessoal que estava no segundo andar esqueceu que eles estavam lá. E saíram da federação e trancaram a porta. E eles não tinham chave. E o Juninho sempre foi muito desapegado, nunca quis carro. Ele gostava do encargo, do trabalho. O contrário de muita gente. Né? Ele gostava do encargo. Então, o pessoal saiu e ele ficou com os jovens lá. Mais ou menos umas... Peraí. Tira esse aqui. Mais ou menos umas 10 pessoas. E aí naquela época não existia o aparelho celular. E foi escurecendo, o pessoal começou a ficar culpado, dizendo: vamos sair daqui. E terceiro andar não tinha como pular. Mas era um paredão. E aí, alguém teve a ideia: vamos pedir alguém para já passar na rua, a pessoa telefonar para o pessoal traz. Aí ia passando o pessoal embaixo, o pessoal das abertas vai escurecendo, né? Devia ser umas 6, 7 horas da noite. Ei! Aí a pessoa virou assim, Federação de Espírito. O cara esticou na canela, presa com ela, mas a criança caiu, aí o pai voltou e pegou o menino. Até que o pessoal conseguiu a chave, alguém lembrou, né? Ficou lá, e voltaram o Julinho com a mediunidade dele, conseguiu sensibilizar pela bicorporidade, que tinha essa capacidade, né? Então ele foi na casa do companheiro e falou: ó, nós estamos presos na federação. Aí o cara foi lá e abriu. Mas não deu certo porque o pessoal tinha medo.
Então, não sei porque eles associam sempre espírita com espírito. Né? Não é só o céu, tem espírito na casa da gente também. Eu me brinco muito engraçado, ele diz assim, tem espírito no banheiro, é um diálogo com uma criança sobre a vida espiritual, de uma forma didática. Então, quando nós entramos em contato com o mundo espiritual, nós então trazemos às vezes uma dor no peito, uma saudade. O livro dos Espíritos, Allan Kardec nos diz que isso é tão sério, estou contando a sua vida ainda, César, que isso é tão sério que nós poderíamos suicidar se não fosse a lei de preservação. Deus coloca um chip em nós que destrava. É como se ele tivesse programado. Quando ele chega naquele limite, ele destrava e solta uma alarme. Não é agora. Mas a gente volta com tanta tristeza. Se experimenta a liberdade. Um local onde não tem maldade, não tem. As pessoas não são maliciosas, não fingem, não tem corrupção, não tem dívida. Aí você fala, que maravilha, não quer voltar, não quer ficar aqui. Aí a gente acorda com o coração apertado. Isso é normal, gente. Isso é normal. E aí a gente tem que engolir o fôlego e continuar. E a lei de preservação diz para a gente, não está na hora. O Chico, Emmanuel dizia para o Chico assim, Chico, se apega a alguma coisa. Se deixasse, o Chico desenganava. Então ele sempre deu uma cachorrinha, de comer um prato que ele gostava. O irmão sempre caminhava alguma coisa assim, para ele se manter na terra. Tamanho desligamento, tamanho contato com o mundo espiritual. Então isso ocorre. Isso ocorre com o médium. O médium, quando trabalha intensamente no campo mediúnico, ele passa por essas tristezas, quase depressão. Não é depressão porque não é causa orgânica, mas ele passa por essa tristeza. Aquele médico que vai no centro só uma vez por semana e volta para casa, é tranquilo. Mas tem médico que trabalha 3, 4, 5 vezes por semana. Atende doentes, trabalha em várias tarefas na casa espírita. Então ele passa a ter um contato maior com o mundo espiritual. Isso é muito bom, porque quando ele desencarna, quando chegar a hora do desencarne, ele já sabe que ele vai encontrar tudo. Não é normal essa tristeza. Gostaria que você falasse mais do descondicionamento. Na verdade, eu falei muito no passado. O nosso problema hoje com a morte são os condicionamentos. Imagina, um amigo Oscar Carrara, uma vez ele fez uma ilustração. Eu hoje coloquei o despertador. Antigamente, lembra, existia um despertador, que ele tinha que fazer barulho. Batia. Era dava vontade de jogar na parede quando você se acordava, você já acordava sobressaltado. A minha esposa disse que é muito ruim você acordar a pessoa assustando-a. Então, quando ela vai me acordar, passa a mão assim, levezinho no meu pé, na minha canela, a mão dela quentinha, né? Aí eu desperto. Ela nunca me acordou assim, Luiz, acorda? Não. Você me acorda assim. Segundo ela, a gente deve acordar a pessoa assim. Hoje, não existe mais graças a Deus, é evolução, não existe mais o despertador. Depois você pode despertar com a musiquinha, pode ser até a música espírita, para você programar isso no celular. E o aparelho, ele serve para tirar foto, serve como despertador, você ouvir música, dá para você escrever, e vocês não acreditam, ainda dá para você telefonar com ele. Então, eu programei o celular para despertar 4h40. 4h30 vocês têm que acordar, não precisou despertar. Mas vamos supor, vamos imaginar o despertador despertando para a gente. Aí você vai com o dedo e corre o dedo para desligar e o bichinho desliga. Aí você insiste com o dedo e ele desliga. Quando acontecer isso, você fica esperando.
esperto, você já deve estar do outro lado. Não é o seu dedo, não é o aparelho que está com defeito. É o seu dedo que já está desmaterializado. E aí o Orson diz o seguinte: você pode fazer um teste. Você levanta e tenta calçar a sua sandália havaiana. Estou falando isso porque a havaiana está patrocinando a minha vida. Então, você pode tentar calçar a sua sandália havaiana. Se o seu pé não encaixar naquela correia e passar direto, está na hora de orar, porque eu já fui. Mas aí o Orson fala o seguinte: o terceiro passo para saber se você morreu mesmo, você vai ao banheiro e olha para o espelho. Se você não se vê no espelho, não é o espelho que quebrou, é que você desenganou. Essa parte é brincadeira, porque eu já vi espírito pelo espelho. Então não é bem essa questão não. Mas, o que ocorre? Nós estamos condicionados. Então é natural que o espírito vá para o mesmo lugar que ele vai sempre. Ele vai conversar com a esposa e a esposa não dá atenção. Minha mulher está com raiva de mim. Mulher, que coisa, eu quero dar atenção. E ele vai para lá, a mulher vira a rosto para cá. E aí, depois ele vai tentar tomar café, a mão dele não consegue pegar no copo. E aí vem a vontade de quê? Quais eram os hábitos que ele tinha? Se ele tinha um hábito de tomar uma pinguinha todo dia de manhã, ele não vai conseguir tomar uma pinga. Adivinha onde ele vai encontrar alguém que tome pinga? Se ele tinha um hábito de ir, se ela tinha um hábito de ir com o marido a um motel, adivinha o que ela vai encontrar no motel agora? Ela vai procurar. Quem vai estar lá? Então a gente tem que se preocupar com o hábito. Como sabemos. E aí os espíritos vão aos poucos desfazendo esse hábito. Você não precisa comer. Aqui você não precisa comer. Mas nem aquela picanha pensar, nem a batata frita, só coisa saudável. Agora que eu estou desencarnado, não tem mais problema de colesterol, não vou mais engordar. Aqui não tem picanha, não tem. É por isso que os espíritos são tão elegantes. Né, gente? Nossa sopa rala. E aí a gente vai. Isso é para ilustrar. Mas imagine um marido possessivo. Imagine um empresário que é escravo do trabalho. Imagine um usuário de drogas. Será que a pessoa precisa desencarnar? Será que um usuário de crack precisa desencarnar para ir para o umbral, gente? Não precisa. Não vai ter diferença para ele, não. Então isso é descondicionar. Nós atendemos a um espírito que estava muito revoltado. E o que acontece? É uma mulher que trazia uma protuberância no ventre, uma barriga desenvolvida. Eu olhei e eu achei estranho. Primeiro, o espírito mais mudo, como eu disse lá, não tem perigo a gente engordar. E segundo, que a barriga, ela parecia uma barriga de grávida. Mas como assim um espírito grávido? Resultado, era uma mamãe que tentou abortar e que desencarnou no processo. E aí, estavam dois espíritos como se fosse um processo de obsessão no mundo espiritual. A mãe e o filho. O filho querendo nascer, reclamando, já tinha passado a hora, e que queria nascer para ver a mãe, e a mãe ali reclamando de dores, o corpo, brava, revoltada. E aí, diante do sofrimento do desencarnado, o doutor Bezerra falou: vamos fazer um parto. Aí eu disse para ela: só fique quietinha, que eu vou passar um bisturi na sua barriga. Não vai fazer, não se preocupe, vou passar, só não vai sentir anestesia. E falei com o espírito:
Você vai ver alguma coisa cortando aí, diz, é sangue, é sangue. Não tenha medo. Ele estava com medo por causa do efeito do aborto. A cena do aborto, porque o processo abortivo que ela usou, dividiu o corpinho dele em vários pedaços. E ele se viu despedaçando. E ele ficava preso a essa cena. Então eu tive que tirar daquela cena para fazer o parto, para ele saber que ele estava vivo, que ele tinha nascido. Porque destruiu a possibilidade dele nascer. E não sei por que eles estavam tão ligados que ele não conseguiu sair dessa cena. Estava totalmente condicionado. Então a ligação deles era muito grande. E aí ele disse, olha, não se assuste, vai ter sangue, mas está sob controle, não vou cortar você. É só para facilitar a sua retirada. E aí a imagem era mostrada direitinho, cortando em posição horizontal a barriga da mulher, o espírito retirei aquela criança lá de dentro, e ele ainda assustado. Aí ele disse, agora você vai ficar com uma enfermeira, uma tia que vai te levar e vai cuidar de você e depois vai te encaminhar para o berçário e depois para a escolinha. Diferente do aborto espontâneo, no aborto espontâneo o espírito volta à encarnação anterior. Esse não conseguiu. Por quê? Ele ficou condicionado às imagens do aborto criminoso. E aí aquele espírito foi encaminhado e a mãe continuou louca. Ela saiu dali desesperada e voltou para o umbral. A ideia era retirar só o espírito, que era, entre aspas, vítima do processo. Então, nesse condicionamento no mundo espiritual, é a gente, aos poucos, ir se adaptando à realidade da obra. Eu sempre quis morrer como um passarinho. Ou seja, dormir e não acordar. Meu sonho era infartar dormir. Era o meu sonho. Aí, de repente, a minha mulher vai de manhã, oi Luiz, bom dia, e eu estou lá durinho. Aí ela vai pôr a mão em mim e estou frio, morri. Aí se é bom morrer, quero morrer assim. Quando eu percebi que é terrível morrer assim. Bom mesmo é você morrer doente, devagar. Você despede a pessoa, você pede perdão a quem você acha que está enfada. Você tem a oportunidade de ver todas as pessoas que você ama. Você tem a oportunidade de entrever o mundo espiritual. Minha mãe disse que meu avô dizia assim, ô mamãe, que bom que a senhora veio, mamãe. Papai, até o senhor veio também. Meu avô com 80 e tantos anos falou isso. E aí a minha mãe disse que a minha tia dizia, papai está começando a trabalhar. Aí minha mãe abriu o campo espiritual e viu a vozinha e o vozinho dela indo buscar os pais. Então é um processo que o espírito já tem consciência de que desencarnou. Aí é mais fácil. Mas a grande maioria que desencarna por infarto, acidente, muito rápido, não dá tempo dela processar. Isso é descondicionar. A gente pode descondicionar aos poucos. Eu estava pensando, como é que é a evolução? Os chineses, os indianos, conhecem tempero há milênios. Não é em séculos, não há milênios. Nós, que somos descendentes dos europeus, conhecemos há pouco tempo. E a gente, como é que funciona o tempero? Você coloca só um pouquinho. Lá uma vez ou outra. A gente não. A gente conheceu o sal, e aí come sal toda hora. Não é lá uma vez ou outra. O sal é um tempero, é uma iguaria. Nós descobrimos uma maneira de industrializar o sal, baixamos o preço dele, porque o sal era peixe de ouro. Eles elaboraram um salário com base no sal, por isso o nome de salário. Era caro comprar sal. Aí baixamos o preço do sal e usamos só a vantagem. Aí a hipertensão estourou. Com 40 anos descobri que eu era hipertenso. Tem que tomar um comprimido todo dia, senão a pressão sobe. Uso do sal. O sal em tudo. Até as coisas doces tem sal. No refrigerante tem sal. Nos sucos tem sal.
Você tem uma iguaria para ser usado uma vez ou outra. Agora, por que viciamos no sal? Porque é gostoso. O açúcar. O Brasil exportava para a Europa pão de açúcar. Era uma pedra de açúcar de 1 metro de altura por 70, 80 de largura. Parecia que era aquela pedra, pão de açúcar do Rio de Janeiro, só que de 1 metro. Por isso é um pão de açúcar aquela pedra. Exportava. Lá na Europa eles exportavam a pedra em pequenas pedrinhas e vendiam. Caro, mais caro que ouro. Hoje o açúcar é barato. Aí a gente dava a mão no açúcar. Aí esses dias descobri que eu estou com 130 metades de açúcar. Minha mulher falou, pô, agora vai tomar adoçante. Mas tomar adoçante? É tão mais gostoso você tomar açúcar, né? Poxa, a gente já não pode comer salada, não pode comer açúcar. Aí o amigo espiritual falou, não é que você não pode comer, você não pode ser viciado, você igualia. Você comer uma vez ou outra. Aí eu cheguei aqui, eu vi um negócio assim, que ali parece um pudim coberto com alguma calda. Aí eu já comecei a pensar, eu posso comer esse pudim para a minha semana inteira, como hoje é só domingo que vem. Aí eu perguntei ao companheiro, o que é aquilo ali? Mas é um creme coberto com uma calda de cereja, uma coisa assim, morango, uma fruta vermelha. Nossa, acho que esse trem deve ser bom. Aí você vai comer com patê. Isso combina mesmo, é com biscoito de sal. Olha só, sal e açúcar. Aí eu passei, isso aqui tem que ter um espiritual. Ou seja, isso é para a gente comer lá uma vez ou outra, não é todo dia, toda hora. E aí a gente adoece. Então, a gente vai aos poucos descondicionando. Comemos um açúcar e sal uma vez ou outra. Pimenta, como eu gosto de pimenta, a vermelha, não, uma vez ou outra. Né? Uma amiga de Basílio de São Luís, descobri que aqui em Guarapari, eles vendem feijoada no restaurante self-service aquilo. Eu vou ficar aqui 1 mês, vou comer feijoada durante 1 mês. Eu disse, seu plano de saúde você fez? Por quê? Porque passa logo os seus bens pelo mundo, porque daqui, antes de você retornar para o Brasil, você já desencarnou. Mas por quê? Está rolando praga de médico? Eu disse, não, é a gordura que vai para o seu coração, vai entupir as suas artérias, suas coronárias, então isso vai acontecer. Não adianta a gente comer para poder, é igual o restaurante, que é churrasco, rodízio, que agora tem churrasco, tem pizza. Aí você vai lá para dar um prejuízo para o dono do restaurante. O prejuízo é para ele, porque ele que adoece de comer. Eu não posso comer nada rodízio, eu como pouco. Você vai comer churrasco a rodízio. Eu como 200 gramas de carne, paga 60, 80 reais por 200 gramas de carne. Você não vai comer mais? Não, eu tenho que pensar na minha saúde, não é um prejuízo. Jesus nos ensina a fazer o bem e não fazer o mal. Não eu quero dar prejuízo do outro, é fazer o mal. Eu quero cuidar da minha saúde e fazer o bem. Entre o bem e o mal, eu fico bem. Então, são os condicionamentos que a gente vai ter aqui suprimir. Com a visão espírita, quando a separação do casal se dá não pela traição, como foi enfatizado por você. Não, o casamento é um pacto entre 2 espíritos. Todo pacto, ele rende, ele dá resultados para ambas as partes. Pacto quer dizer, envolve 2 ou mais partes. No caso do casamento, às vezes mais, por causa dos filhos. E os filhos fazem um pacto conosco, colocando como pré-requisito a nossa união. Se uma das partes desinteressa-se, desfaz o casamento. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo dedicado a isso. E lá diz, Jesus explicando, o divórcio existe por causa da
da dureza dos vossos corações. Eu lhes digo que no início não foi assim. Não precisava. Gente, já está muito bom. É só até a morte. É que a morte nos separa. É só esperar mais um pouquinho. Pode ser que eu desencarne amanhã e já acabou. Ou ela desencarne. Não precisa ficar torcendo o seu companheiro morrer. Né? Mas não precisa apressar para separar. Agora, é um direito do casal se manter junto. Eu digo mais, eu digo que às vezes o casal não se separa nem pela traição. Eu atendo a pelo menos uma dezena de casais que estão superando a crise com traição. Houve traição. Alguns o marido traiu, outros foram a esposa. Quando a esposa é mais difícil, porque o homem é muito mais orgulhoso, mas tem espíritas devotados que conseguem engolir esse orgulho. Isso sim é humildade. Humildade é andar com a calça rasgada, com a chinela de dedo. Humildade é engolir o orgulho. Saber que a sua esposa não é sua propriedade. Saber que ela pode errar tanto quanto você. E consegue vencer a pressão. Mas o grande problema do casamento são as coisas pequenas do dia a dia, que vão se somando. Recentemente, agora dia 17, 18 de maio, mês passado, ficamos com um final de semana inteiro com 32 casais. Uma confraternização espírita para casais que aconteceu lá no Caparaó, em Minas Gerais, lá na cidade de Caiana. O 26º CRE da União Espírita Mineira que organizou esse evento. O pessoal daqui foi à Bahia aprender. Lá na Bahia já é o 10º encontro. Ela foi para lá, aprendeu e agora já realizou o 2º. Chegamos no sábado de manhã, tomamos café junto, almoçamos junto. E eu só saí de lá domingo, 7 horas da noite. 2 dias inteiros todo casal. Com um quarto para cada um, coraçãozinho, bombonzinho. À noite de sábado, uma música romântica para dançar coladinho. E durante o dia, quando isso, enchendo a cabeça do casal para poder aprender a viver. Então, o casal precisa ter esses momentos para resolver essas questões pequenas. Porque o casamento é o maior investimento espiritual da nossa vida. Quem quis um investimento maior que esse não se casou. Chico, Divaldo, Raul, Doribone. Para nós que casamos, é o nosso maior investimento. Você me perguntar, Willis, qual é a coisa mais importante da sua vida? A minha família. Qual é a segunda coisa mais importante? O espiritismo. Eu não consigo me ver sem ser espírita nessa encarnação. Sei que já fui católico, talvez tenha sido evangélico, mas nessa encarnação eu não consigo me ver. Mas em primeiro lugar é a minha família. A minha agenda é fixada. Esse é o final de semana que eu estou de folga. Mas eu obsedi por causa do que são amigos queridos. Eu viajo no final de semana sim, no final de semana não. Daqui é pertinho. Dormi com a minha mulher, senti esse friozinho, dá para você pegar aquele cobertor de orelha, dar canatinho, conchinha, as coisas, né? Vim aqui, vou ficar aqui, conversar com vocês, almoçar, abraçar todo mundo, e daqui vamos nós, a família inteira, para assistir a palestra da Dalva, que é presidente da nossa federação, lá na nossa casa. Vou para lá receber a Dalva hoje à tarde. Então, não precisa mais tranquilo por causa disso. Mas assim, para fora, mais longe, é rigoroso. Eu estou com a minha agenda fechada até junho de 2015. E eu estou um mês com a agenda. Está lá. Uma semana sim, uma semana não. Uma semana sim, uma semana não. Rigoroso. Nem sempre foi assim. Aprendi as duas coisas. Então a família é em primeiro lugar. E na família, o companheiro é em primeiro lugar. Tem mãe que coloca o filho em primeiro lugar. Tem pai que coloca o filho em primeiro lugar. Não, em primeiro lugar é a companheira. É o companheiro, sabe por quê? O seu filho vai casar, vai virar as costas para você. Alguns são tão ingratos que vai te ver uma vez por ano. E quem vai ficar do seu lado é aquela mulher que está do seu lado. É ela que vai ser sua companheira. Esse barrigudo que está do seu lado é esse aí. Ah, mas ele é careca. Então, esse vai ficar do seu lado. É com quem você tem que contar. Então,
casal precisa pensar nisso, é importante. E outra coisa, gente, eu sei que existem situações que não tem como. A pessoa acaba se separando. Quem já se separou, não adianta também voltar. Eu também posso estar falando, elogiar tanto o casamento, aí a pessoa que se separou, ela fica com dor de cotovelo. Não, também vou separar. Já foi. Não pode estar olhando para o passado. Mas separar é mudar o problema de interesse. Sabe por quê? Vou falar aqui só para os homens e não para as mulheres. Todas as mulheres, viu, Zé? Todas elas são complicadas. Se você acha a linha complicada, meu filho, você pode quadriplicar, não está ouvindo não. Você pode quadriplicar. Você larga a linha com a outra, você vai ver que rápido de foguete, que sarna você vai achar para se coçar. Porque todas elas são problemáticas. Aquela que está com você foi a melhor que Deus colocou no seu caminho. Se você separar dela, Deus vai dizer: bom, você não quer não? Agora se vira aí, pronto. Vai ser jogado na própria sorte. Você aproveita essa que Deus te deu. É tudo igual as mulheres. Elas são mansinhas, como o caso da gente, depois viram as onças. Todas elas são assim. Aí você fala: não, mas a minha secretária é tão mansinha comigo, depois eu vou com esse cara, vou saber. Eu mostrei. Agora, eu vou falar para as mulheres agora. Os homens, todos eles são problemáticos. São. Não pensam vocês que o marido da vizinha é bonzinho? Não. A vizinha te engana. Fala: meu marido é uma maravilha. Ele não ronca. Propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Ela quer te esnobar. Se você olhar direitinho, você vai sentir saudade do seu marido. Se você olhar o marido dela com detalhe. Porque o seu é careca. A dona dela, você não sabe o que pode ter. Às vezes nem ronca, que parece um motor de um caminhão da década de 30. Então, homem é tudo problema, só muda interesse. Todos eles são autoritários, se acham dono da verdade. Mas vocês mulheres sabem. E o seu, você já aprendeu como manipular. Para que você vai mexer com o outro? A mulher, quando separa, eu acho que a mulher que separa de um homem é o maior ato de caridade que a mulher faz. Porque ela coloca no mercado um homem totalmente escovado, pronto para ser usado. A próxima esposa dele vai dizer: que maravilha, ela vai orar por você de noite. Por quê? Você vai querer enganar ela. Ela vai orar por você. Diz: que maravilha, olha o que você fez para mim. É um presente de Deus. Eu vou ficar te devendo 10 de encarnação. Né? Até eu treinar ele, adestrar, porque eu vou você adestrar. Até você adestrar leva um tempo. Aí você vai largar esse aí, tá mais remudinho, tá carequinha, mas está adestrado. Vai pegar um outro agora totalmente selvagem? Não. Então, melhor é ficar casado. No ano de 2012, houve um salto no divórcio. Quando aquela lei que libera, você pode divorciar no cartório. No ano de 2012, 341 mil divórcios no Brasil. 1.100.000 casamentos. 3 vezes mais. Vocês vejam que as pessoas não desistem de casar. Se separam na casa. Casamento é como um ônibus cheio. Quem está dentro quer sair, mas quem está fora também vai entrar. Não sai não, senão você vai ter que falar. Nossa, vamos 5 minutos. Não vai dar para responder todas. Eu respondo por e-mail depois, tá, gente? Eu vou ver se eu vou pedir o pessoal para. Nós estamos com uma loja da Casa Espírita para divulgação dos livros, CDs. Eu vou ver se eu coloco na loja as respostas das perguntas que eu não respondi, não vou poder responder hoje. loja.sgee.net.br. É difícil gravar assim, né? Loja é fácil. O SG aí é Sociedade Guarapari de Estudos Espírita.net.br. Loja.sgee.net.br. Lá vocês vão
CDs, palestras que são realizadas, inclusive na nossa casa também, de outros palestrantes. Por exemplo, no dia 11 de maio, no dia 9 de maio, tivemos na nossa casa o Severino Celestino, fazendo um seminário sobre traduções bíblicas. No dia 19 de abril, eu acho, tivemos lá a Anete Guimarães. Então a gente recebe na nossa casa palestrantes do Brasil inteiro lá, que são postados no YouTube, e o endereço é também colocado no site, caso vocês queiram conhecer. A nossa casa fica na Praia do Riacho, em Guarapari. Na entrada de Guarapari, quem vai por Anchieta, ou na saída que entra pela BR, Praia do Riacho, Rua Guaçuí, Praia do Riacho. A palestra é sempre domingo às 18 horas. Eu estou lá o domingo sim, domingo não. E tem um café com o Evangelho, toda terça-feira, 9 horas da manhã. Toda terça eu estou lá. E como eu sou interesseiro, o café não perco. Qualquer terça-feira que vocês chegarem lá, eu estou lá no café com o Evangelho. A gente estuda o Evangelho, depois tomamos café em comunidade. Ok? Então vamos lá para a última. Minha filha foi criada no Espiritismo desde a vida intrauterina. E hoje, aos 25 anos, e com mestrado em psicanálise lacaniana, você vê que é isso, questiona a existência de Deus. Isso muito me entristece, pois ela é um ser humano e ajuda a tantos pacientes a saírem de seus conflitos. O que fazer? Primeiro que Deus não precisa que a gente acredite nele para ele existir. A reencarnação também não. Khalil Gibran, tem uma frase que é repetida centenas de vezes. Vossos filhos não são vossos filhos. São filhos da ânsia do mundo. São filhos de Deus. Não sabeis de onde vem. E como pássaros, não sabeis para onde vão. Isso está totalmente coadunado ao Espiritismo. Não são nossos. E as mães sempre sofrem tanto com isso. Um dia minha esposa falou assim, quando a gente estava para adotar uma criança, fazendo uma vida adotiva, está grávida agora, minha filha vai me dar uma netinha, né? Então, a gente estava discutindo a adoção, e o projeto era a adoção tardia. Adotar uma criança maior. Aquela criança, se a gente não adotar, vai crescer dentro do orfanato. Para ajudar a criança. Até porque nós temos nossos filhos biológicos. E aí ela disse para mim, mas se você pega uma criança mais velha, a gente não vai deixar a criança do nosso jeito. Eu disse, nem mais nova, nem as nossas. Porque nossas crianças não são nossas. A nossa influência sobre esses espíritos é muito pequena. Mas o que nós tem que ser mãe? Você está trabalhando danado e influencia pouquinho, esse pouquinho. É só raciocinar, o espírito tem, sei lá, 50, 60 mil anos e vive com você 15 anos e você acha que vai mudar ele todo? Como assim? E o passado dele? E as experiências que ele traz? A nossa contribuição é pequena, mas é de tijolo em tijolo que se constrói uma casa. É isso. Então nós damos um tijolinho na grande construção daquele espírito. As minhas duas filhas casadas, nenhuma das duas é espírita. Uau! Mas um pregador espírita que leva o espiritismo do mundo todo não consegue ensinar a própria filha a ser espírita. No começo eu pensava nisso. Aí o Zé Grosso, uma amigo espiritual, falou, mas ela não é sua filha, ela é filha de Deus. Seu compromisso é com Jesus, não é com elas. A questão que você tem, o compromisso que você tem com elas é educá-las. Depois que se tornam adultas,
falece a relação. E gozam ainda de espírito palestrante, ficam para administrar o livro, tira foto, posta no Facebook. Meu neto todo mundo conhece meu neto Bernardo. É papai. Bernardo é internacional. Quer dizer, para usufruir da imagem, mas ele precisa espírito que é bom, neto. A não ser quando anda na terra. Uma delas alugou uma casa, a mãe do Bernardo, e ela falou: papai, tem uma velha, tem o cabelo para cima assim. Eu comecei a dormir, de repente ela em cima de mim, quando eu abri o olho, ela continuou. E ela me xingava com o dedo assim: papai, o que é? O que será essa velha? Eu disse: é a dona da casa. Isso é o que eu faço. Eu digo: pai, você é do espírita. Você sabe que eu não sabe, filho. Você quer que eu desenhe para você entender do céu? Foi evangelizada, participou da mocidade, foi evangelizadora, sabe o endereço? Aí foi, fez tratamento espiritual, a velha foi encaminhada. Você voltou para o centro? Você voltou, porque ela não voltou. Até apareceu a coração velha lá para o é verdade. A gente ensina o endereço. A caminhada é deles. O que a gente deve fazer quando são pequenos? Meu cunhado, a minha esposa uma vez disse para o meu cunhado: pois seus filhos gostam tanto da evangelização. Aí meu cunhado disse assim: bom para eles, se eles não gostassem, eles iriam assim mesmo. Então, pequenininho, evangelização, mocidade. Papai, não vou na mocidade hoje não. Estava pensando em comprar um celular para o ano, mas acho que eu vou trocar não. Acho que eu vou investir dinheiro no celular na mocidade espírita. Já tive lá na mocidade. Agora, depois que ficar adulto, aí não vou fazer. Aí as ações se. Mas sabe qual é a nossa satisfação? Ter ensinado o endereço. Quer saber de uma coisa? Quantos espíritos que não vão no centro espírita? Às vezes é um espírito que não é no centro espírita. Nem todo mundo está preparado para servir Jesus com o que o centro espírita exige. Sério, do jeito. Os bacanianos são materialistas mesmo. É bacana ela materialista. No entanto, auxiliam, libertam pessoas dos seus conflitos. Os conflitos, quantos conflitos nós temos? Quantos? Ficaríamos aqui a tarde inteira, noite adentro, e talvez não daríamos contas. Ficamos aqui ainda com mais da metade das questões para responder, porque são muitos os conflitos. Mas isso é bom. Fica a proposta para a gente voltar. É mais um motivo para a gente voltar a conversar. Quem sabe conversar sobre o que está aqui? Porque eu vou ler com carinho. Não vou dizer vocês que eu vou jogar no fundo da caixa, não. Eu vou ler com carinho. Eu estou escrevendo um livro sobre sexualidade, que nasceu de um encontro sobre sexualidade, de perguntas que eu não pude responder no público. Muitos são os conflitos. Aqueles dois tinham conflito. Eram doentes terminais, soropositivos declarados, em uma época que não havia tratamento para AIDS. A doença se instalava e a pessoa era condenada à morte. Já não tinham forças mais para andar. As feridas tomavam conta do corpo. Qualquer doença poderia levá-los. Então eram protegidos num hospital especializado. O hospital era lotado, portanto, quartos individuais de dimensão. Como eles tinham uma condição financeira boa, conseguiram um quarto duplo. 2 camas. Uma cama dava acesso a uma janela. Algo que precisava sentar na cama para ver. A outra era para a parede. O que estava na janela se propôs a descrever as cenas da janela para o que estava do outro lado. Então, quando o dia amanhecia, o que estava deitado próximo da janela se apoiava
nos braços da cama, se levantava e olhava e ficava a janela. O outro dizia: como é que estava fora? Ali. O sol estava radiante. Crianças brincam no parque. Uma menininha brinca de rodas, mãos dadas na outra. Dois garotinhos jogam bola de noite. Nossa, que lindo. Como eu gostaria de estar aí no seu lugar. Mas eu vou escrever para você. No outro dia, ele perguntava: como é que está? Isso é uma tarde gostosa. Jovens namoram, mãos dadas passeiam. Agora mesmo, uma jovem adolescente dá um beijo rápido no seu namorado. E aí o outro diz: que cena enganada. No outro dia, o que você vê? Ah, eu vejo idosos caminhando, sorrindo alguns, reflexivos outros. Enquanto um tinha a alma aquietada, porque servia, o outro se inquietava, vitimado pela inveja. E dizia: puxa, por que eu não fui para a janela? Por que pensei nele? E não eu. Além de ter essa doença horrenda que me consome o corpo, corroendo como uma ferrugem terrível, eu ainda tenho que penar e não poder ver o mundo. As duas camas tinham um interruptor. Porque uma crise qualquer era preciso chamar a enfermeira. O companheiro da janela, no meio da noite, teve uma crise respiratória. Alguma coisa afetou o seu pulmão, uma pneumonia talvez. E numa crise respiratória, dificuldade de respirar, ele apertou a campainha, mas a campainha não funcionou. Então ele chamou o companheiro, dizendo: fulano, aperte a campainha. E aí, acordado pelo som da voz do companheiro de quarto, o conflito, a inquietação íntima tomou conta do seu coração. Ele veio a infeliz ideia. E aí ele fingiu que dormia. O outro chamava, e aí ele fingia que roncava. Até que ele foi percebendo que a voz foi sumindo. Socorro! 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 E o silêncio se fez. Com os olhos abertos, ele percebeu que o tórax do companheiro não mais se movimentava. Ainda esperamos 5 minutos para ter certeza do óbito, e só aí ele resolveu apertar a sua campainha. A enfermeira veio, constatou então que o companheiro havia falecido. Chamou outros enfermeiros, 2 enfermeiros homens, que removeram o corpo, enquanto ela trocava os lençóis para liberar aquele leito para um novo doente que já estava na fila, era um hospital público. Ele então disse: eu posso trocar de leito? Pode. Faça um favor, peça para me remover para lá. E os meus enfermeiros então o ajudaram, e ele foi removido para o outro leito. E aí ele disse: agora eu estou aonde eu mereço. Agora eu posso ver o mundo. Então ele esperou que a enfermeira se afastasse do quarto para ter um momento só dele. Ele não queria dividir com ninguém. Então se apoiou na cama e virou-se para a janela. Era um grande muro, um grande paredão. Nós somos assim. Às vezes, nos inquietamos pela alegria do outro. E o outro descreve para nós
sejamos nós o paciente da janela para descrever as belezas que ainda não existem em nós, mas que hoje existem para aquele que se foi. Aquele que imaginou fazer o mal, acabou fazendo o bem. Libertou o espírito daquele corpo e ele pôde então vislumbrar a realidade que só existia aqui. Por isso, nesta manhã, queremos agradecer a Jesus por esse convívio fraterno, pela oportunidade de estar juntos, pela oportunidade desse reencontro, porque reencontrar é amar, é entrelaçar os corações. Nós somos corações que perambulam pela cidade de Campos, corações que amam, corações que choram, corações que sangram, corações que dão vida, corações que tiram vidas. É um grande encontro de corações. É que nos ligamos uns aos outros, pelo amor de Jesus. Esses sentimentos que nos alimentam são a nossa redenção quando retornamos ao lado de cá. É muito bom, meus queridos amigos, estar do lado de cá. Mas eu ainda sinto saudades, com lembranças gostosas dos tempos de contato com os corações campistas. Quero deixar minha gratidão, meu beijo afetuoso, e dizer a Jesus: Senhor, envolva cada um de nós aqui presentes, nós que somos tão pequenos, Senhor, queremos evangelizar, mas ainda não nos evangelizamos, mas estamos aqui tentando, nos esforçando. Nos abençoa, Jesus. Colocamos a nossa cabeça embaixo das suas mãos, para que nos abençoe, para que abençoe cada família que presente, para que os seus solos, sua alma, possam invadir a cada um e aliviar a dor dos doentes que lá estão, e tranquilizar os filhos atormentados que lá estiverem, e reconciliar o casal que em desamor estiver. Que a sua palavra, Senhor, esteja em nossos corações, no meu, no seu e no dos amigos aqui presentes. Muita paz, queridos amigos. Fiquem com Deus e com o meu beijo carinhoso. Obrigado a todos. Agora vou passar a palavra para o pessoal do Japão para falar do almoço, e eu vou fazer a dedicatória para o pessoal que não pude fazer antes, tá bom, gente? E os livros que faltaram, se alguém quiser encomendar, deixa o nome, mas deixa, não é encomendar, é comprar, porque eu vou mandar com dedicatória e o número da conta da Casa Espírita, não é a minha conta pessoal, é da Casa Espírita. Vocês depositam. Se não depositar, não é problema meu, não é para vocês estão depositando isso, tá bom? Muito obrigado. Obrigado pela paciência. Gente, olha só, antes de vocês, eu vou uma palavrinha para a gente terminar. Primeiro, agradecer a todos pela presença, não só agradecer, mas como dar os parabéns, porque todo mundo aqui, né, deixou seus lares, seu sono da manhã de domingo, para estar aqui e ouvir uma palestra espírita, né, ouvir a palavra de Jesus. Isso é um
cantor Milton Nascimento falou: amigo é para se guardar do lado esquerdo do peito, junto do coração. E vocês, obreiros da luz, estão aqui. Existe também um lugarzinho para